Oi, gente, somos alunos de técnico de enfermagem aqui do Centro Literatos. A gente veio apresentar para vocês o nosso projeto de neuropsiquiatria, que vai tratar sobre a conscientização contra o uso de drogas. Temos como orientadora a professora Lorena Nelly. E eu sou a Letícia e vamos falar um pouco sobre o que é. O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública, com sérias consequências pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade em todo o mundo. A droga, ela é aquela substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças de comportamento e fisiológicas. Ela também causa um grande impacto no convívio familiar. Meu nome é Luan, vou falar quais os impactos do uso de droga no Brasil. Além dos danos ao organismo do usuário, o uso de substâncias ilícitas gera impactos sociais e econômicos em larga escala. As consequências a longo prazo de qualquer tipo de droga incluem destruição de neurônios, que diminui a capacidade de pensar e realizar atividades, desenvolvimento de doenças psiquiátricas como psicose, depressão e esquizofrenia, lesões no fígado, como câncer hepático, dentre outros. Os efeitos das drogas podem ser percebidos em poucos minutos logo após o seu uso, mas tendem a durar poucos minutos, sendo necessária uma nova dose para prolongar o seu efeito no corpo. Assim, é muito comum que a pessoa fique viciada rapidamente. Olá, meu nome é Rociclete e eu vou falar sobre as estatísticas do uso de drogas no Brasil. As estatísticas do uso de drogas que tem no mundo, o Brasil está em segundo lugar, ficando atrás somente dos Estados Unidos da América. Um relatório feito pela União Nacional de Organização contra o Crime e as Drogas mostra que cerca de 275 milhões de pessoas usaram drogas nos últimos anos. Comparado com os anos das últimas pesquisas feitas em 2010 e 2019, teve um aumento de 22%, acréscimo devido, em parte, ao grande crescimento da população. No ranking das drogas mais perigosas do mundo estão o álcool, a heroína, o crack, metanfetamina, cocaína e cigarro. O tabaco fica atrás da cocaína por conta dos danos a longo prazo, as percas por conta da dependência e o custo do tratamento de problemas acarretados pelo fumo. As drogas que são mais frequentes, que as pessoas mais utilizam, que levam os jovens ao devido consumo, está o álcool, a cocaína e o cigarro. Olá, meu nome é Stephanie e vou falar como reconhecer um usuário de droga. Vou citar 3 sinais e sintomas mais comuns. O primeiro são os sinais físicos. Todas as drogas se manifestam de forma diferente no corpo. No entanto, esses são os sinais e sintomas físicos mais comuns, como os olhos vermelhos e com excesso de lágrimas, pupilas maiores e menores que o normal, movimentos oculares involuntários, alterações rápidas de peso, tremores frequentes nas mãos e também dificuldade para coordenar os movimentos. Fala lenta ou alterada, baixa tolerância ao ruído, diminuição da sensibilidade à dor, alteração da temperatura corporal e também alteração na frequência cardíaca e na pressão arterial. Além disso, pessoas que fazem o uso regular de droga também têm tendência para deixar de se preocupar com sua imagem, passando a vestir constantemente a mesma roupa ou não se arranjando antes de sair de casa, por exemplo. Os segundos sinais são os comportamentais. As drogas possuem um forte efeito sobre o correto funcionamento do cérebro, fazem com que o seu utilizador tenha alteração na forma com que se comporta e até nas emoções que expressam. Algumas das alterações mais comuns são a diminuição da produtividade no trabalho ou em atividades diárias, falta frequente no trabalho ou em outros compromissos e inicia facilmente brigas em casa ou no trabalho. Fazem atividades perigosas como dirigir após beber ou ter comportamentos sexuais de riscos.
ter necessidade frequente de pedir dinheiro e também perde o interesse nos amigos e na família. Outros sinais muito comum é a vontade de querer estar sempre sozinho e evitando atividades como sair de casa ou estar com os amigos. Normalmente é durante esses momentos que a pessoa sente a privacidade necessária para voltar o uso da droga, sem que ninguém saiba. O terceiro sinal são os sinais psicológicos. Estes tipos de sinais podem ser mais evidentes em alguns tipos de droga, como a maconha, o LSD e outros, pois são capazes de provocar fortes alucinações que alteram a percepção do que está em seu arredor. Destes sinais estão incluindo estar constantemente com medo ou ansioso sem razão aparente, ter mudanças bruscas na personalidade, estar mais agitado ou imperativo durante alguns períodos do dia, ter momentos repentinos de raiva ou irritabilidade fácil, e também apresento menos vontade de fazer as atividades diárias, ter baixa de autoestima, a perda do sentido da vida, alterações na memória e concentração e aprendizado, o desenvolvimento de alguns tipos de esquizofrenia ou de ideias paranoides. Estas alterações também podem ser uns sintomas de algumas doenças psiquiátricas, como a depressão, o transtorno bipolar ou a esquizofrenia, por exemplo. Dessa forma, pode ser necessário uma consulta a um médico, ou então levar a pessoa a um psicólogo, de forma que atenda à verdadeira causa das alterações. E esses foram alguns sinais e sintomas mais comuns de uso de drogas. Olá, meu nome é Karina e eu vou falar como combater e prevenir o uso de drogas. E o primeiro passo para a prevenção, um deles é você saber dizer não. O ser humano, para ele estar inserido no mundo e numa sociedade, ele tem que ter autoconsciência de tudo aquilo que pode fazer bem e de tudo aquilo que pode fazer mal para ele. Escolher boas companhias. O meio que você vive, o meio que você está inserido, é um meio social onde você conhece diversas pessoas. E essas pessoas podem ser portas de entrada para você para vários âmbitos na sua vida social. E você tem que saber escolher qual dessas portas e qual desses âmbitos você quer estar inserido. É óbvio que o dependente químico, ele sempre está agarrado a um gatilho, ele sempre está tentando fugir de uma realidade, não só o dependente químico, como qualquer tipo de vício que cause algum tipo de destruição, não só físico e mental, mas também social. Contar com a família, o apoio da família é fundamental em qualquer área da nossa vida. É óbvio que é por isso, a família é um dos fatores onde mais traz o abordamento de uso de drogas, porque dentro de casa, na família do indivíduo, é onde há vários gatilhos, várias coisas que possam acontecer para que uma pessoa venha fazer o uso indevido dessas substâncias. E não deixar de enfatizar que o combate e a prevenção, eles vêm com esse intuito de não somente prevenir para que as pessoas não usem mais a substância, mas para prevenir também a circulação dessas substâncias no mundo. A ociosidade, ela nunca foi uma opção, principalmente para adolescentes e jovens. Quando a mente do jovem está muito ociosa, ela acaba buscando um meio para ocupar aquele pensamento, aquele sentimento. E uma das dicas muito importantes de prevenção
é que o jovem, o adolescente, ele pratica esportes, ele faça exercícios físicos, ele se mantenha fazendo alguma atividade onde ele possa estar com a mente ocupada, com o seu corpo ocupado, para que não venha a haver momentos em que ele possa pensar em coisas que não vão ser boas para ele e nem para o meio que ele vive. E também procurar meios de ajuda, como CAPs, centros de atenções psicossocial, que eles estão em pronto atendimento para atender esse tipo de pessoa que está em um momento fragilizado da sua vida, onde ele buscou em qualquer tipo de vício um escape. Vale enfatizar que o dependente químico ou qualquer outra pessoa que tenha qualquer outro tipo de vício, ela sofre muito preconceito, porque usa, porque vende, porque está inserido nesse meio, não é visto com bons olhos pela sociedade. Então, a empatia, o amor, eles sempre vão estar em primeiro lugar com a prevenção e o combate do uso de drogas. O meu nome é Andresa e eu vou falar sobre qual é o papel da enfermagem no combate ao uso de drogas. Requer do profissional alguns pontos importantes que vão além dos conhecimentos teóricos que a gente adquire durante os estudos. Uma das primeiras questões se diz respeito ao preconceito relacionado ao uso de drogas e seus usuários. Em geral, a população ela vê essas pessoas como culpadas, como se todas elas tivessem escolhido aquele caminho, e muitos chegam a dizer que elas merecem aquele destino, né? Sendo que a gente sabe que o profissional que lida com essas pessoas dependentes, elas têm que deixar esse preconceito de lado, porque todos os pacientes merecem, né? Não só os usuários de drogas, mas todos os outros problemas mentais, etc. Merecem ser tratados com respeito, dignidade, até porque o sucesso desse tratamento depende disso, depende desse bom relacionamento, né? E o profissional que lida com essas pessoas, eles têm que ter uma postura de empatia, sensibilidade, aceitação. Precisam estar preparados para aconselhar e ajudar o paciente a refletir sobre o tratamento, lidar com a abstinência, encontrar soluções, motivar a pessoa no seu autocuidado, porque isso ajuda a minimizar as barreiras e facilita o acesso ao tratamento e que a pessoa continue aquele tratamento, não desista. Além disso, é importante que toda a equipe esteja integrada, não só os enfermeiros, como assistentes sociais, terapeutas, que eles formem uma equipe multidisciplinar, né, para poder dar o melhor suporte para essas pessoas. Não só para as pessoas dependentes, mas também para as suas famílias, né? Porque é muito difícil a pessoa dependente conseguir sozinha. Ela tem que ter o apoio da família, a família também tem que estar preparada para dar o suporte necessário sem prejudicar o tratamento da pessoa que está ali necessitando. É papel da enfermagem também esclarecer o paciente, o motivo da sua internação, estar preparado para momentos de irritabilidade, em consequência da abstinência, ficar de olho nas visitas, impedir que os pacientes tenham acesso à sala de medicação e sempre prestar atenção nos aspectos de higiene e alimentação. Fora esse ponto do papel da enfermagem, a gente colocou aqui também para o pessoal que mora em Manaus alguns pontos onde você pode conseguir ajuda, caso você conheça ou tenha alguém na sua família que precise de ajuda. Tem os CAPs do Parque das Laranjeiras, da Zona Leste, do Aleixo, e também tem o Centro de Reabilitação
Independência Química Ismael Abdel Aziz, que você consegue entrar em contato através dos telefones que estão aqui no slide ou indo na sede da SSPAM, no Manaus Via Norte, das 8 às 16. Muito obrigada, e esse foi o nosso trabalho sobre o combate ao uso de drogas.